Você já parou para pensar que o que você enfrenta todos os dias pode ser mais do que apenas dificuldades mundanas? Talvez você olhe para as situações da sua vida e ache que está apenas sendo pressionado pelas circunstâncias. Mas e se eu te dissesse que há algo mais? E se eu te dissesse que você está no meio de uma guerra que seus olhos não conseguem ver, mas que está destruindo a sua paz, a sua esperança, a sua vida? A verdade que ninguém te conta é que, a cada luta que você enfrenta, você está combatendo forças invisíveis, forças espirituais que vão além do que seus olhos podem perceber. Essa é a realidade que você não vê, mas que, se não for reconhecida, pode ser fatal. A Bíblia nos fala claramente sobre isso. Em Efésios 6, Paulo nos alerta: a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Efésios 6:12. Você pode estar lutando contra pessoas, contra problemas financeiros, contra crises emocionais, mas a verdade é que essas situações são apenas manifestações externas de um conflito espiritual muito maior. E o pior é que você está no meio dessa batalha, sem saber como combatê-la. Não é só o seu chefe, seu cônjuge ou seu vizinho que são os culpados. O verdadeiro inimigo não tem um rosto, mas ele está por trás de tudo o que tenta te derrubar. Imagine por um momento, você está numa guerra, mas não tem como ver o inimigo. Ele ataca de onde você menos espera. Não é algo físico, não é uma facada ou um soco, mas um golpe que te atinge no mais íntimo. É um ataque à sua mente, à sua paz, à sua vida espiritual. Você já sentiu isso? Aquele sentimento de estar constantemente em combate, mas sem saber contra quem realmente está lutando. Esse inimigo invisível, que Paulo chama de príncipe das potestades do ar, age de formas sutis. Ele invade seus pensamentos, distorce suas emoções, cria divisões, te afasta das pessoas que você ama e te faz acreditar que você é impotente diante dos problemas da vida. E o mais perigoso, ele quer que você não perceba que ele está agindo. Ele quer que você ache que tudo está acontecendo por acaso, que a luta é contra pessoas ou circunstâncias. Mas não, você está sendo atacado por forças espirituais que querem te destruir. Lá no início da carta aos Efésios, Paulo já fala que estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Efésios 2:1. Mas o que ele realmente quer dizer com isso? Você já parou para pensar que quando vivemos sem perceber essa realidade espiritual, estamos mortos espiritualmente? Estamos andando, respirando, mas sem compreender a gravidade da guerra que está acontecendo em nossa volta. Não é uma guerra visível, mas é uma guerra real. E você está no campo de batalha, lutando sem saber que as armas que você tem são espirituais. Agora, eu te pergunto, você está pronto para despertar para essa realidade? Está preparado para entender que, se você continuar ignorando essa luta, vai continuar sendo derrotado sem nem perceber? O diabo não vai te atacar com força bruta, mas com ciladas. E ele conhece a sua fraqueza. Ele sabe exatamente onde colocar as tentações, onde fazer você duvidar, onde tocar no seu ponto fraco. Ele age em silêncio, esperando o momento certo para atacar. E quando você se dá conta, já está preso nas suas próprias mentiras e fraquezas. Mas aqui está a virada. Você não precisa lutar sozinho. O mesmo Deus que te criou, o mesmo Deus que deu seu Filho para morrer por você, já te deu a armadura necessária para resistir a esse inimigo. Em Efésios 6, Paulo nos diz para nos revestirmos de toda a armadura de Deus. Você não está desamparado, você não está sem forças. Deus te equipou para essa batalha. Mas para vencer, você precisa reconhecer que a luta não é contra pessoas, nem contra circunstâncias. A luta é espiritual e as armas que Deus te deu são espirituais.
Eu sei que você já se sentiu impotente diante dos problemas. Já pensou em desistir, já achou que nunca sairia daquela situação. Mas o que você não sabia é que, ao vestir a armadura de Deus, você começa a lutar com o poder do próprio Deus. Ele não te deixou desprotegido. Não importa o quão forte o inimigo pareça, porque o poder de Deus é mais forte. Quando você reconhece que está lutando contra um inimigo espiritual, você começa a usar as armas que Deus te deu. A verdade, a justiça, a paz, a fé e a palavra de Deus são a sua proteção. A pergunta agora é: você vai continuar lutando suas batalhas sozinho? Ou vai se fortalecer no Senhor e na força do seu poder? A escolha está em suas mãos. Você pode continuar sendo arrastado pela luta invisível, ou pode decidir se levantar e, com as armas de Deus, vencer a batalha que já foi vencida por Cristo na cruz. Este é o começo do seu despertar. A batalha não é sua, mas você é chamado a lutar. E a boa notícia é que, com Deus ao seu lado, você já é mais do que vencedor. Você já se perguntou por quê, mesmo se esforçando, parece que sempre há algo ou alguém tentando te derrubar? Como se, por mais que você lute, sempre haja uma força invisível te segurando. O que você não sabe é que esse inimigo não é uma pessoa, não é uma situação específica. É um ser invisível, mas real, que opera nas sombras e ataca na hora certa. E o pior, muitas vezes, você nem percebe que está sendo atacado. Você sente a pressão, mas não vê as mãos que a estão empurrando. Está começando a entender o que está em jogo? A Bíblia nos fala com clareza sobre esse inimigo invisível. Em Efésios 6:12, Paulo nos alerta: a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Este é o inimigo que Paulo está dizendo para não subestimarmos. Não é uma luta humana, mas espiritual. Você não pode ver o diabo, mas ele está lá, operando, se infiltrando na sua vida, na sua mente, nas suas relações. E o mais perigoso de tudo, ele sabe exatamente como te atacar. Ele conhece seus pontos fracos, seus medos, seus desejos. Ele estuda você. Agora, imagine por um momento. Você é um soldado em uma guerra, mas seu inimigo está escondido. Você não sabe onde ele está, mas sabe que ele está por perto. Você ouve os rumores, vê as consequências de seus ataques, mas não consegue enxergar quem está por trás disso. É assim que o inimigo age. Ele não se revela facilmente. O diabo não usa uma capa preta e um riso maléfico. Ele se disfarça, ele entra nas suas dúvidas, nas suas inseguranças. Ele usa as palavras das pessoas ao seu redor, as circunstâncias da sua vida, os pensamentos que você tem para fazer você cair. E se você não estiver preparado, ele te pega de surpresa. Ele não é um inimigo qualquer. Ele é o príncipe deste mundo caído, como diz a Bíblia. Ele não é apenas um ser, mas um líder. E com ele tem um exército de seres malignos que trabalham em unidade. Essa guerra não é contra uma pessoa, não é uma luta de ego. É uma luta espiritual, onde você está em um campo de batalha invisível, com inimigos que não podem ser combatidos com força física ou racional. O que é mais assustador, porém, é que o diabo não age apenas de maneira óbvia. Ele é astuto, maquiavélico. Ele conhece as suas fraquezas mais íntimas e sabe exatamente onde apertar. A mentira, o engano, a sedução e a tentação são suas principais armas. Ele se disfarça de anjo de luz, como Paulo descreve em 2 Coríntios 11:14. Ele se infiltra no seu dia a dia, na sua rotina, nas suas decisões mais pequenas, e quando você menos espera, já está preso nas suas ciladas. Ele não vem com uma oferta de tentação explícita. Ele te seduz aos poucos, até você começar a acreditar que não há saída. Talvez você esteja se perguntando agora, mas por que eu? Por que eu sou tão atacado? A resposta está em você ser uma ameaça real ao reino do inimigo.
Você carrega dentro de si o poder de Deus. Você foi escolhido para fazer a diferença no mundo e o diabo sabe disso. Ele sabe que quando você entende o poder de Deus em sua vida e se fortalece nele, você se torna imbatível. Por isso ele tenta destruir a sua fé, te afastar da verdade, criar distrações e enganos. Ele quer que você se esqueça do seu propósito, do seu chamado. Ele quer que você viva em dúvida, em medo, em fraqueza, sem nunca perceber o poder que você tem em Cristo. Você já se perguntou por que você tem sido tão vulnerável a tentações e ataques? O diabo não é um inimigo simples. Ele tem um reinado de escuridão, um domínio sobre este mundo caído. Ele não está apenas atuando nas mentes de pessoas ignorantes, mas também nas de pessoas que se consideram inteligentes, cultas, educadas. Ele age na mente de todos, de todas as classes sociais, em todos os lugares. Ele tem suas artimanhas e manipula a mente de pessoas, seja com mentiras simples ou ideologias complexas. Agora, aqui está a virada. Você não está sozinho. A chave para entender o diabo e seu poder não é se assustar, mas se armar com a verdade. Você não pode subestimá-lo, mas também não pode superestimá-lo. O diabo já foi vencido na cruz de Cristo. Ele já perdeu a batalha principal. E a arma que você tem para enfrentá-lo não é sua força, sua inteligência ou sua coragem, mas o poder de Deus que foi dado a você em Cristo Jesus. A questão não é se o inimigo é poderoso, mas se você vai continuar permitindo que ele tenha poder sobre você. Ele não pode te vencer se você estiver revestido do poder de Deus. Ele só ganha quando você escolhe ignorar a verdade, quando você se esquece das armas espirituais que Deus te deu. Então, como você vai reagir? Vai continuar dando espaço ao inimigo ou vai se fortalecer no Senhor e na força do seu poder? O diabo é poderoso, sim, mas ele não é invencível quando você se coloca sob a autoridade de Deus. Você já parou para refletir sobre como o inimigo tem jogado as suas cartas na sua vida de forma tão sutil e estratégica? Quantas vezes você já pensou que o problema estava em um simples desentendimento com alguém, uma palavra maldita ou uma situação fora de controle? Mas e se eu te dissesse que o verdadeiro inimigo não está ali, naquele momento de frustração ou raiva, mas nas forças invisíveis que te influenciam por trás? Você está lutando contra pessoas, mas na realidade a guerra é muito mais profunda, mais espiritual. A Bíblia nos ensina em Efésios 6:12 que a nossa luta não é contra carne e sangue, ou seja, não são as pessoas que estão nos causando dano real. Muitas vezes nos apegamos a brigas, a ressentimentos, a mágoas com quem está ao nosso redor. E com isso, jogamos toda a nossa energia em ataques que no final das contas só nos desgastam, mas não nos levam à verdadeira vitória. A raiva que você sente por alguém, a frustração com outra pessoa, não são o verdadeiro inimigo. A luta está sendo travada nas esferas espirituais e o mais assustador, você está lutando com as armas erradas. Por que o inimigo age de forma tão inteligente? Porque ele sabe exatamente como manipular nossas emoções. Ele sabe que se conseguir nos fazer acreditar que a culpa está nos outros ou nas situações, ele nos tira o foco do verdadeiro problema, a batalha espiritual que está sendo travada ao nosso redor. No mundo físico, você pode estar enfrentando dificuldades com o trabalho, com a família, com amigos ou até mesmo com a saúde. Mas quando você percebe que esses problemas são apenas reflexos de uma luta espiritual maior, você começa a mudar a maneira como vê tudo à sua volta. Parece difícil acreditar nisso, não é? Afinal, as pessoas são reais, os sentimentos são reais, as feridas são reais. Mas a Bíblia é clara: o diabo não age diretamente sobre as pessoas com um rosto ou uma forma. Ele age através de um sistema de forças espirituais invisíveis. Ele tenta dividir, criar confusão, gerar inveja,
ódio, medo e, o mais perigoso de tudo, faz com que você perca o foco e comece a lutar contra pessoas que nem mesmo são o verdadeiro problema. Você já se pegou em uma discussão onde, no fundo, você sabia que o argumento não era importante? Era só uma cortina de fumaça. O verdadeiro inimigo estava por trás disso, tentando te distrair. Ele coloca você em guerra com os outros para que você não perceba o que realmente está acontecendo. E enquanto você perde a sua energia tentando vencer um debate, ele ri nos bastidores, porque sabe que está te levando para longe da sua verdadeira vitória espiritual. Por que você está gastando tanta energia contra pessoas que podem nem saber que estão sendo usadas? Aqui está a verdade que muitas pessoas não querem ouvir. O seu verdadeiro inimigo não está na pessoa que te magoou ou na situação que te frustrou. O inimigo está no que você não pode ver, mas que pode afetar profundamente a sua vida. É contra esses principados e potestades que você precisa se posicionar. E é aqui que a virada acontece, quando você começa a enxergar o que está além das situações e pessoas. Você para de gastar força contra aquilo que não pode te destruir. Você começa a usar as armas certas para lutar de forma inteligente, sem perder tempo com brigas que não te levarão a lugar algum. Eu sei que você pode estar pensando, mas como vou lutar contra algo que não posso ver? Aqui está o segredo. Deus te deu todas as ferramentas necessárias para vencer essa luta invisível. Não é com raiva, com violência ou com palavras duras. Não é tentando destruir a outra pessoa ou mostrar que você tem razão. É com a verdade, com a justiça, com a paz, com a fé e principalmente com a palavra de Deus. Essas são as armas espirituais que você tem para lutar contra o mal que se esconde por trás dos problemas que você enfrenta. Você vai continuar lutando nas frentes erradas? Ou vai começar a entender que a verdadeira vitória só vem quando você combate o inimigo invisível com as armas espirituais que Deus te deu? Você tem a capacidade de vencer essa batalha, mas precisa reconhecer que a luta não é contra carne e sangue. É contra o mal, contra as forças invisíveis que tentam roubar sua paz, sua alegria, sua fé. Quando você perceber isso, vai parar de gastar seu tempo com brigas que não levam a nada. Vai parar de olhar para o próximo como seu inimigo e começar a lutar no campo certo, com a ajuda de Deus, para vencer as verdadeiras forças que estão te atacando. Você tem mais poder do que imagina. A batalha pode ser invisível, mas a vitória é real. Já se sentiu vulnerável, como se, por mais que tentasse, estivesse sempre sendo derrubado pelas mesmas dificuldades. A cada batalha, você sente que o fôlego se vai, que a força acaba e que no final sempre se vê derrotado. Eu entendo exatamente como isso parece. E se você está se sentindo assim, eu tenho uma notícia poderosa para você. A sua derrota não precisa ser o fim da história. Você não está desamparado. Não precisa lutar essa guerra com suas próprias forças. Deus já preparou algo para você, algo que vai te fortalecer de maneira sobrenatural. Mas para isso, você precisa entender e se revestir da armadura espiritual que Ele te oferece. Só assim você vai conseguir vencer a batalha, de uma vez por todas. Em Efésios 6, 11 e 13, Paulo nos fala de algo essencial. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. A palavra-chave aqui é revestir. É algo que você precisa fazer de forma ativa. Deus não vai colocar a armadura em você enquanto você permanece passivo. Ele te oferece as ferramentas, mas a ação é sua. E é isso que muitos cristãos não percebem. A batalha espiritual não é uma luta que acontece apenas de forma passiva. Você precisa tomar a decisão de se revestir daquilo que Deus te deu. Quando Paulo fala sobre a armadura de Deus, ele não está se referindo a uma metáfora qualquer. Essa armadura é composta de elementos espirituais que têm poder real e são exatamente o que você precisa para resistir ao mal e viver em vitória. E não se engane, essa armadura não é algo opcional. Ela é
essencial. Sem ela, você estará vulnerável, sem proteção, exposto aos ataques do inimigo. O que você precisa entender agora é que você não pode vencer essa batalha com suas forças, com sua sabedoria ou com a sua inteligência. Você precisa do poder de Deus. O primeiro item dessa armadura é o cinto da verdade. O que é a verdade para você? Não é apenas saber o que é certo ou errado. A verdade que Paulo se refere é a verdade de Deus, a palavra que ele revelou para você. Quando você não está fundamentado na verdade de Deus, você se torna facilmente manipulado e enganado. O diabo é o pai da mentira, e se você não estiver ancorado na verdade, vai cair em suas artimanhas. Pense por um momento. Quantas vezes você já tomou decisões erradas por não ter clareza do que Deus realmente diz? A verdade não é opcional, ela é a sua base. Depois, Paulo fala sobre a couraça da justiça, a justiça de Deus e não a sua. Porque se fosse pela sua justiça, você estaria perdido. A justiça que Deus oferece através de Cristo te cobre e te protege. Ela é a defesa contra as acusações do inimigo. A justiça de Deus é o que te garante que você pode estar em pé diante dele, sem culpa, sem condenação. Sem ela, qualquer falha seria uma brecha para o inimigo entrar e atacar sua mente, dizendo que você não é digno, que você nunca será suficiente. A couraça protege seu coração, o centro das suas emoções e decisões. Você precisa se lembrar todos os dias que você é justificado em Cristo. O calçado da preparação do Evangelho da Paz vem em seguida. Em um campo de batalha, a preparação é tudo. Seus pés precisam estar firmes, prontos para avançar. E qual é o terreno no qual você deve avançar? O terreno do Evangelho da Paz. A paz que Cristo te deu é a sua base para andar, para tomar decisões, para viver. Não há avanço sem paz. E a paz que você tem com Deus, através de Jesus, te dá confiança para enfrentar qualquer situação. Não importa o quão turbulento o mundo ao seu redor esteja, você pode permanecer firme, porque a paz de Cristo vai te sustentar. Depois, Paulo fala do escudo da fé, com o qual podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. A fé é o seu escudo. O diabo vai lançar mentiras, acusações, dúvidas. Ele vai tentar te enfraquecer, te fazer questionar se Deus é fiel, se a sua vitória está garantida. Mas quando você levanta o escudo da fé, você está dizendo: eu confio em Deus, não nas circunstâncias. Sua fé, fundamentada nas promessas de Deus, é o que te protege. Não importa o quão intensos sejam os ataques, sua fé em Deus vai te manter seguro. O capacete da salvação é outro item vital. Ele cobre a sua mente, o centro dos seus pensamentos. O diabo vai tentar atacar sua mente constantemente, plantando dúvidas, medos, mentiras. Ele vai te fazer pensar que você não é salvo, que Deus te abandonou, que você não tem esperança. Mas o capacete da salvação te lembra todos os dias: você é salvo, você é filho de Deus. E quando você tem a certeza da sua salvação, as mentiras do inimigo não têm poder sobre você. Por fim, Paulo fala da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada é a única arma ofensiva da armadura, e a palavra de Deus é afiada, ela corta, ela divide o certo do errado, ela destrói as mentiras e traz a verdade. Quando você sabe o que Deus diz, quando você tem sua palavra como sua base, você pode enfrentar qualquer mentira do diabo. A espada é a sua defesa e seu ataque. O diabo vai tentar te atacar com dúvidas e mentiras, mas quando você responde com a palavra de Deus, ele perde. A espada não falha. Por tudo isso, o que você precisa entender é que não podemos viver sem essa armadura. Se você tentar lutar sem ela, estará vulnerável. Cada peça tem um propósito, e quando você se veste da armadura de Deus, você está pronto para enfrentar qualquer batalha espiritual. Agora,
Imagine como seria sua vida se você começasse a usar essas armas espirituais todos os dias. Como seria sua vida se você se revestisse da verdade, da justiça, da fé e da palavra de Deus? Eu te garanto, a batalha espiritual que você enfrenta, que muitas vezes parece impossível de vencer, vai se tornar muito mais fácil quando você se reveste com o poder de Deus. Você já se sentiu como se estivesse caindo em um padrão repetitivo de erros, falhas e quedas? Como se, por mais que tentasse fazer tudo certo, algo invisível estivesse sempre te puxando para o mesmo buraco. Eu sei exatamente o que você está sentindo. E, se você parar para refletir, vai perceber que não é apenas uma coincidência. Existe uma força trabalhando por trás disso. Uma força astuta e calculista que não te ataca de forma frontal, mas age como um mestre da dissimulação. Esse é o poder do diabo. Ele coloca ciladas, armadilhas em seu caminho e você nem sempre percebe até que já caiu nela. E é exatamente isso que ele quer, que você não perceba suas armadilhas até ser tarde demais. Quando Paulo fala sobre as ciladas do diabo em Efésios 6:11, ele usa uma palavra muito interessante no original grego, metodeia. Essa palavra fala de um plano estratégico, uma trama cuidadosamente pensada para capturar a presa. Não é um ataque direto, mas uma armadilha que vai se fechando em torno de você aos poucos, de maneira tão sutil que quando você se dá conta já está preso. Imagine que você está no meio de uma floresta, caminhando com os olhos atentos, mas, em algum momento, uma linha invisível se atravessa no seu caminho. Você nem vê, mas ao encostar nela, um laço se fecha ao redor dos seus pés, te prendendo. O diabo age da mesma forma. Ele não vem com algo escancarado. Ele vai te seduzir com ideias, com emoções, com pequenas mentiras disfarçadas de verdades. Ele coloca pequenos desejos em seu coração, pequenos pensamentos de dúvida, e quando você menos percebe, já está escravizado por aquilo. O diabo é um mestre em disfarçar as suas ciladas. Ele não vai te oferecer uma tentação de cara. Ele vai começar com algo pequeno, algo que parece inofensivo, mas que, ao ser alimentado, cresce e toma conta de sua vida. E como ele faz isso? Ele sabe exatamente onde você é mais vulnerável. Você sabia que o diabo estudou você antes de te atacar? Ele conhece os seus medos, as suas inseguranças, suas fraquezas mais íntimas. Ele sabe qual é o seu ponto fraco, onde ele pode te atingir de forma mais eficaz. Talvez ele comece com um simples pensamento de raiva contra alguém que te magoou. Talvez seja uma dúvida em relação ao seu propósito, ao seu valor. E então, ele vai plantando essas sementes em sua mente, esperando que você as regue com mais pensamentos negativos, com mais ressentimentos, com mais mentiras. Mas a maior cilada, a mais perigosa de todas, é quando o diabo começa a te convencer de que você não precisa de Deus para vencer. Ele vai fazer você acreditar que você tem todas as respostas dentro de si, que pode lutar com suas próprias forças, que você é autossuficiente. Quando ele te coloca nesse estado de confiança própria, ele já venceu. Ele te afastou da dependência de Deus e te colocou no centro da sua própria fraqueza. Agora, imagine a virada. O diabo é astuto, mas ele não é invencível. Ele pode ter os métodos mais sutis e enganosos, mas ele não pode vencer quando você se coloca debaixo da proteção de Deus. Paulo diz em 1 Pedro 5:8, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda ao redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O diabo pode ser astuto, mas ele não é invencível. Ele tem táticas, mas Deus tem algo mais forte do que qualquer cilada. Ele tem a sua verdade, ele tem o seu espírito, ele tem o poder da ressurreição. E quando você veste a armadura de Deus, quando você se reveste do poder do Espírito, as ciladas do diabo não têm poder sobre você.
A grande verdade aqui é que quando você começa a perceber essas ciladas, elas perdem a força. Quando você começa a reconhecer o padrão de engano e manipulação do diabo, ele perde o poder de te atingir. E a chave para escapar dessas armadilhas não está em lutar com suas próprias forças, mas em se render à armadura de Deus, confiar no poder do Espírito e usar a palavra de Deus para cortar as mentiras do inimigo. Agora, pense nisso. Quais são as ciladas do diabo que você tem caído? Você tem permitido que ele entre na sua mente, te convide para pequenas mentiras, te seduza com promessas vazias? O primeiro passo para vencer é perceber essas armadilhas e não cair nelas mais. O diabo quer que você viva na escuridão, sem perceber suas táticas. Mas se você se fortalecer na luz de Cristo, nada pode te prender. O diabo já foi vencido e ele só tem o poder que você permite. Agora é a hora de usar o poder que Deus te deu e parar de cair nas armadilhas que ele armou para você. Você já teve aquele dia em que tudo parecia dar errado, como se o universo estivesse conspirando contra você? Acordou de mau humor, tudo o que podia dar errado deu errado, e no final do dia você se sentiu totalmente sobrecarregado? É o dia em que parece que o mal está à espreita, pronto para te derrubar. Parece que as forças espirituais estão se levantando contra você e o peso da batalha parece insuportável. A verdade é que você está vivendo o que Paulo chama de o dia mau. Em Efésios 6:13, Paulo diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. O dia mau não é só uma metáfora para dias difíceis, ele é uma realidade espiritual. A Bíblia nos ensina que em nossa jornada de fé haverá momentos em que o inimigo atacará com intensidade. Será um ataque inesperado, avassalador, que te deixará sem forças e você se verá diante de uma pressão que parece impossível de suportar. O diabo não dá trégua e às vezes ele ataca de uma forma que parece ser o fim. Você já se sentiu assim? Como se por mais que você orasse, tentasse fazer tudo certo, houvesse uma pressão imensa vindo de todos os lados, uma sensação de não conseguir respirar, de estar afogado. Esse é o dia mau que Paulo menciona. Não são apenas problemas cotidianos, mas uma guerra espiritual de dimensões invisíveis que tenta abalar sua fé, sua confiança e até sua saúde emocional. No dia mau, o inimigo te empurra para o abismo da dúvida e do desespero. Ele quer que você se sinta fraco, desamparado, sozinho. E nesse momento é quando você mais precisa estar fortalecido, não nas suas próprias forças, mas na força do poder de Deus. A grande virada aqui é que, embora o dia mal venha, ele não é o fim da história. Em 1 Coríntios 10:13, Paulo nos lembra que não sobreveio a vós tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados acima do que podeis resistir. Ou seja, Deus não vai te deixar desprotegido no dia mau. Ele não vai te abandonar no meio da pressão. Ele vai te fortalecer, te dar as armas espirituais necessárias para resistir e vencer. O segredo está em como você reage nesse momento. Quando o dia mau chegar, você não estará sozinho. A armadura de Deus que você veste com fé é sua defesa contra esse ataque espiritual. Mas para ser sincero, é aqui que a luta se torna mais difícil. É no dia mau que a maioria das pessoas começa a duvidar. Quando o problema é tão grande, tão pesado, a tentação de abandonar a fé é imensa. Quando o inimigo te pressiona, o desespero te abraça e você começa a se perguntar se realmente vale a pena continuar. E é nesse exato momento que o poder de Deus pode se manifestar de forma mais clara. A Bíblia não promete que os dias difíceis não virão, mas ela promete que mesmo no dia mau, você será capaz de resistir e permanecer firme, não por sua própria força, mas pelo poder de Deus. Agora,
Pense sobre isso por um segundo. Quando você está no meio do furacão, em plena tempestade, o que você faz? É nesse momento que você precisa usar a armadura de Deus com mais intensidade. Não é hora de duvidar, não é hora de recuar, é hora de se firmar, de usar as armas espirituais para resistir à pressão. O escudo da fé, a espada do Espírito, a verdade e a justiça não são apenas conceitos espirituais, mas ferramentas práticas que podem te proteger e te fazer avançar, mesmo no meio da tempestade. O dia mau não é para te destruir, ele é uma oportunidade para você testemunhar a vitória de Deus em sua vida. Sim, você pode ficar firme. E não só ficar firme, mas sair do dia mau mais forte do que nunca, mais conectado a Deus do que nunca, mais consciente de seu poder do que nunca. A luta espiritual não é sobre como você se sente no momento da pressão, mas sobre quem você é em Cristo e sobre o poder de Deus que opera em você e através de você. O dia mau vai passar, mas a vitória de Deus na sua vida vai ser eterna. A pergunta que fica é: você vai ceder à pressão ou vai se fortalecer no Senhor e resistir ao dia mau? A escolha está em suas mãos. Eu sei como você se sente agora. Você já passou por dias difíceis, momentos de luta onde parecia que a vitória estava muito distante, como se o peso da batalha espiritual fosse mais forte que suas forças. E no meio de tudo isso, você começa a se perguntar: será que vou realmente vencer? Será que eu sou capaz de sair disso intacto? Você não está sozinho nessa luta. E a boa notícia é que você já tem tudo o que precisa para vencer. O segredo da vitória não está em suas próprias forças ou habilidades, mas no poder de Deus, que é maior do que qualquer força espiritual do mal. A Bíblia nos ensina que, embora a luta seja real, a vitória já foi conquistada na cruz de Cristo. Em Colossenses 2,15, Paulo diz que despojou os principados e as potestades e os expôs publicamente ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. O inimigo já foi derrotado. O diabo pode tentar te fazer acreditar que ele ainda tem poder sobre você, mas a verdade é que quando Cristo morreu e ressuscitou, ele venceu a batalha espiritual de uma vez por todas. O que você está fazendo agora, ao enfrentar as dificuldades da vida, é viver a vitória que já foi conquistada para você. Eu sei que, em alguns momentos, você pode olhar para a sua situação e achar que tudo está perdido, que a luta espiritual é mais forte do que você. Mas, quando você se fortalece no poder de Deus, você tem acesso ao poder que ressuscitou Jesus dos mortos. Isso não é apenas uma promessa distante, é uma realidade presente. O poder de Deus não está fora do seu alcance, ele está disponível para você agora. O segredo da vitória é se revestir desse poder. Quando Paulo diz em Efésios 6:10, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, ele está nos chamando para buscar o poder de Deus e não nossas próprias forças. Quando você depende de Deus, quando você se reveste do seu poder, as forças espirituais do mal não podem te tocar. O diabo pode lançar ataques, pode tentar enganar, pode tentar te fazer cair, mas nada pode resistir ao poder de Deus. Quando você está fortalecido em Cristo, você é mais do que vencedor. Agora, eu preciso que você entenda uma coisa muito importante. O diabo vai tentar fazer você esquecer quem você é em Cristo. Ele vai tentar te convencer de que você é fraco, incapaz, que você não tem o que é preciso para vencer. Mas o que ele está tentando esconder de você é o fato de que em Cristo você já é mais do que vencedor. Romanos 8:37 diz: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Você não luta por uma vitória incerta, você luta de uma posição de vitória garantida em Cristo. Então, quando você se encontrar no meio da luta, não olhe para suas próprias forças, não se baseie em suas limitações. Lembre-se de quem você é em Cristo e da vitória que Ele já conquistou para você.
A sua luta não é contra carne e sangue, mas contra as forças espirituais do mal. E essas forças não têm poder contra a autoridade que Deus deu a você. A vitória espiritual não é algo que você conquista por esforço próprio. Ela já foi conquistada na cruz. E a única coisa que você precisa fazer é se apropriar dessa vitória. Você não está lutando para vencer. Você já está lutando a partir de uma posição de vitória. Quando você se reveste da armadura de Deus, quando você usa o escudo da fé, a espada do Espírito e se fortalece no poder de Deus, você se coloca debaixo da autoridade de Cristo e o inimigo perde. O segredo da vitória é confiar no poder de Deus, não nas suas próprias forças. Quando você entende isso, a luta espiritual muda completamente de perspectiva. Você não está mais lutando para ser vitorioso. Você já é vitorioso em Cristo. O poder de Deus está em você. E esse poder é maior do que qualquer força espiritual que possa se levantar contra você. Agora, a questão é: você vai continuar tentando lutar sozinho ou vai se revestir do poder de Deus? Você vai continuar tentando vencer com suas próprias forças ou vai confiar no poder de Cristo para te dar a vitória? A vitória já foi conquistada para você. Tudo o que você precisa fazer é se revestir desse poder e viver a vitória que já é sua. Deus já te deu tudo o que você precisa para vencer. Agora é hora de se levantar, fortalecer-se no Senhor e resistir ao diabo, sabendo que a vitória é sua. O segredo da vitória é simples. É Cristo em você, a esperança da glória. Ele já venceu por você, e você em Cristo é mais do que vencedor. Parabéns por ter chegado até o final deste vídeo. Você está dando um passo importante em sua jornada espiritual, buscando sabedoria e crescimento à luz da fé cristã. Isso é algo digno de ser celebrado, pois você está se abrindo para a transformação que Deus quer operar na sua vida. Não é fácil enfrentar as batalhas espirituais que nos cercam, mas com o poder de Deus temos a garantia de que sairemos vitoriosos. Agora, antes de finalizar, vamos orar juntos. Senhor Deus, obrigado por essa oportunidade de aprender mais sobre as batalhas espirituais que enfrentamos. Te agradecemos por nos fortalecer e nos revestir com a armadura divina. Pedimos que a cada dia nos ajude a usar as armas espirituais que o Senhor nos deu para resistir ao inimigo e permanecer firmes na fé. Que possamos ser mais do que vencedores em Cristo Jesus, vivendo sob a sua proteção e poder. Amém. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe um comentário abaixo. Se você não souber o que escrever, apenas comente "Sou grato a Deus", para que possamos saber quem ficou até o fim e compartilhou dessa jornada conosco. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal para continuar recebendo mensagens edificantes como essa, que irão fortalecer sua encaminhada espiritual. Para quem desejar ir ainda mais fundo, considere virar membro do canal e apoiar esse trabalho. Com o seu apoio, podemos levar mais mensagens de transformação e esperança para todos que precisam. Ao final, deixaremos 2 vídeos recomendados para que você continue recebendo mais reflexões cristãs que vão te ajudar a crescer na fé e enfrentar as batalhas espirituais da vida com confiança e vitória. Que Deus continue te abençoando. Nos vemos nos próximos vídeos.